boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos, que esse momento vamos fazer uma reflexão do Evangelho de Jesus, que nesses estudos possamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida diária, né? Mas antes de começarmos, vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o médico das almas, que possa irradiar a vossa força, a vossa luz e o vosso amor sobre nós, trazendo a paz, a tranquilidade para a alma, para o nosso coração, para que nesse momento possamos sentir a sua presença divina entre nós, que a luz divina esteja nesse ambiente, como uma chuva de luz, derramando pétalas de rosas brancas, que ao tocar o nosso corpo, vai nos trazendo alívio, como um bálsamo que cai sobre as feridas, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos nos sintonizar com tudo que é bom e belo, com o amor de Deus, que é Pai todo misericordioso, que sempre está a nos amparar, nos proteger e nos guiar nessa caminhada. Permita, Senhor, a presença dos médicos astrais, que possa estar aqui atuando, intercedendo nas nossas dores físicas e morais, nos trazendo a coragem, a determinação para vencer os obstáculos necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, que a luz divina esteja sempre conosco. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho que está lá em São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25, da onde fala sobre a bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque vosso é o reino dos céus. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, bem-aventurados aflitos, felizes de vós que hoje sofre, que hoje chora, que passa por aflição. Quais são os fundamentos dessa lição que Jesus nos traz para que possamos sentir consolados no momento de dor, acreditando na reencarnação, acreditando no amor de Deus e em sua misericórdia, acreditando na fé na vida futura, pois acreditando na vida futura, vamos acreditar que tudo passa, que nada vai ficar para sempre, nem as dores, nem as aflições, que são momentos em que nós estamos passando, como os momentos de alegria, de felicidades, que também passam. Então, se encontramos em momento de aflição, precisamos nos fortalecer a fé, para superarmos e suportarmos esses momentos com sabedoria, para não se deixar se perder na dor, na angústia e dificultar mais ainda a caminhada. Acreditando na misericórdia de Deus acima de tudo, porque acreditamos num Deus bom e justo. Assim, se as aflições da vida derivam de uma causa,
Se esse momento de dor, de aflição, de angústia que nós podemos estar passando hoje, tem uma causa, tem um motivo, pois se acreditamos que Deus é bom e justo, justo há de ser essa causa então. E aí percebemos que a cada reencarnação nós viemos com um propósito. E o propósito maior é a nossa evolução. E a evolução só acontece se eliminarmos de nós os defeitos, os vícios que nos impedem de avançar. Defeitos morais que nos aprisionam a alma, deixando-nos levar pelas sensações físicas e pelas ilusões do mundo. Lembrando que cada um de nós renascemos na terra assinalado por nobres compromissos a atender. O que quer dizer isso? Que todos nós que reencarnamos viemos com compromissos nobres, com propósitos luminosos. Ninguém veio por descuido, ninguém veio apenas para usufruir os prazeres do mundo, da vida. Viemos com compromissos, com responsabilidades, com atribuições que nos cabem, porque ninguém veio ao mundo para ser servido, como Jesus já disse. Viemos para servir, para ser servos fiéis. E aí passa-se o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou. Isso é uma reflexão. Se todos nós viemos com compromissos, viemos com tarefas, com deveres, e se na nossa vida nada aconteceu, nada mudou, precisamos parar e refletir. Se não estamos desperdiçando tempo aqui na Terra, deixando passar a oportunidade de cumprir com os nobres compromissos. E esses compromissos nos cobram disciplina, nos cobram sacrifícios. E assim vem de encontro aos vícios que precisamos ser trabalhados em nossas vidas. Porque os males que existem em nós está ligado às facilidades, às farturas, a momentos de prazeres. E isso faz com que fiquemos adiando assumir esses compromissos firmados antes de reencarnar. Então, muito desses abandono, descaso, indiferença são causadores de aflições na vida. Porque nós viemos para evoluir e viemos com a oportunidade de evoluir trabalhando, servindo. Se não tivermos executando essa função, de alguma forma, nós vamos quitar débitos, que seja através das aflições do mundo, que são doenças, que são decepções, fracassos naquilo que nós realmente estávamos empreendendo toda a nossa força e nossa saúde. Então, de alguma forma, nós vamos fazer resgate, que seja por amor, que seja pela dor.
né? Por isso que se diz que então é justo a causa da aflição, porque foi escolha nossa fazer as correções de erros, de eras, de tempos passados dessa forma. Não que quando estivermos a trabalho no cumprimento dos nossos deveres, que estaremos isentos de passar por provas, por dificuldades. Passaremos. Mas nenhum estará desamparado. Tem uma passagem do Evangelho que fala assim: quando estou fraco, aí eu estou forte. Quando estou em sofrimento, aí eu estou amparado. Aquele que mantém a fé acima de tudo, porque sabe que no momento que está sendo colocado em prova, é porque está sendo depositado a oportunidade de refazer. Está sendo colocado crédito no potencial que o ser tem de vencer. Senão não seria testado. Por isso que se fala: Deus não põe fardo que o ombro não suporta. Então, aquele momento de prova, de dor, é o momento em que o ser está sendo testado, colocando à prova, e ele tem força necessária para superar. Não pode se sucumbir na fé, se desfalecer, desanimar. Precisa manter a conexão com o sagrado, com o divino, para ali encontrar força naquele momento. Então, se todos nós viemos com compromissos nobres para servir, no Evangelho de São Lucas ainda encontra-se esse questionamento. Então, o que fazes de teus pés, de tuas mãos, dos teus olhos, dos teus cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Então, o que está fazendo com esse corpo, com esse instrumento que Deus colocou à sua disposição? Com os pés, com os braços, com os olhos, com os ouvidos, com a inteligência. Está usando apenas para saciar as suas vontades, os seus desejos, esquecendo que veio com o compromisso nobre de ser servo, de servir? Se está usando de todo esse poder de forma egoística, ninguém fica impune quando desafia a lei. Em consequência, devemos purgar todos os vícios que nos conduziu à afronta à lei. Então, muitas vezes, caindo no orgulho, na arrogância, na prepotência, esquece que tem um poder maior que nos colocou aqui, que nos colocou no mundo e nos deu o recurso necessário para estar aqui. Não apenas para utilizar em benefício próprio, que seja algumas horas da semana, do dia, para se colocar a serviço do bem,
porque já foi falado que não basta deixar de fazer o mal, precisa fazer o bem, porque senão cairemos nesse questionamento: o que fazes dos pés, dos braços, dos olhos aqui no mundo? Em consequência, devemos purgar todos os vícios. Quer dizer, Deus, com a sua misericórdia, nos colocou em condições favoráveis, salutar, para servir. Mas muitas vezes nos tornamos cegos, usando todo esse recurso para alimentar ou fomentar mais ainda o vício que existe em nós. Ao contrário, que deveria ser purgar esses vícios, domar o mal que tem dentro de si mesmo. Agindo por impulso, precipitação, pagamos alto preço pelos erros cometidos por orgulho. Então, se deixamos nos levar por atos intempestivos, atos impulsivos, achando que é dono de si mesmo, dessa força, desse poder que está em nossas mãos, pode virar contra nós mesmos, porque ninguém fica impune quando desafia a lei. Então, todos os atos que cometemos, se causa dor e sofrimento, desespero, angústia, aflição em outras pessoas, estamos fazendo mau uso do recurso que foi nos dado. Então, se não fizermos a correção nesta vida, vai ser em outra. Então, as causas das aflições que estamos passando hoje pode ser fruto das nossas atitudes ainda desta vida, como pode ser colheita de outras vidas. Mas mesmo assim não se torna injusta, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé parece-te loucura. Quantas vezes já não encontramos pessoas falando, ou nós mesmos em algum dia fizemos esse comentário, ou hoje que estamos num caminho religioso, um caminho da fé, ouvimos dos nossos próprios parentes, amigos, que fala assim: nossa, depois que você entrou para essa igreja, para esse terreiro, para essa religião, parece que você ficou louco, fascinado, está deixando de viver a vida para ficar só lá, só dedicando aquilo. Quantas vezes não ouvimos isso? Críticas por nós termos mudado de hábitos, de costume, para dedicar a causa, a obra de Deus, mudando as prioridades da nossa vida. Para muitos, acha que isso é uma loucura. Até para muitos de nós, se pensar em 10, 20 anos atrás, nunca que ia imaginar que numa hora dessa estaria reunindo, sentado, com o coração e a mente aberta para refletir sobre o ensinamento de Jesus. Quantos de nós que nem passava pela nossa cabeça e hoje estamos aqui. Então, muitos ainda têm essa visão
de que é um desperdício da vida dedicar o seu tempo a alguma religião, a algum caminho religioso, um caminho da fé, esquecendo que todos nós somos espíritos, que o tempo aqui na Terra, nesse mundo prazeroso, é passageiro, que a verdadeira morada de todos nós é no plano espiritual, como espírito eterno, aonde estaremos colhendo as consequências da forma vivida aqui. A concessão de um corpo sadio, com a bênção da fé imortalista, significa uma dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. O que quer dizer isso? Uma pessoa que vem com um corpo saudável e ainda vem com a oportunidade de ter um conhecimento espiritualista sobre a reencarnação, de forma alguma poderia desperdiçar essa oportunidade, porque aí fala que é uma dádiva para raras pessoas que detêm esse conhecimento e sabem valorizar isso. Porque se conhece essa lei, a lei da evolução, a lei da reencarnação, sabendo disso, muitos de nós poderíamos ter vindo totalmente limitado fisicamente, cheio de deficiência, porque somos devedores, cometemos já vários atos insanos que pode ter danificado o nosso corpo espiritual. Mas não, mesmo assim, viemos com a oportunidade de vir sadios. E ainda vem sendo esclarecido sobre isso. Como poderia viver e agir diferente? Como poderia fugir desses compromissos, ciente dessa questão de comprometimento conosco mesmo? Porque a lei de causa e efeito funciona em todos os domínios do universo. Então, como Jesus falou, o que fazeis dos vossos braços, das vossas pernas, dos vossos olhos, da vossa inteligência? Porque nós estamos sendo abençoados de vir nessa condição para executar um bom trabalho, sem precisar aprender de forma dolorosa. Constantemente nós vimos casos, relatos de superações, pessoas que vêm totalmente deficientes, sem braço, sem perna, e mesmo assim vêm fazendo grandes obras, dando aulas, palestras motivacionais, para fazer com que pessoas sadias estão desperdiçando a vida, se entregando à depressão, à tristeza profunda, tendo o corpo perfeito, usando do corpo perfeito para fazer coisas erradas, se comprometendo mais ainda com a lei. E essa é uma dádiva de Deus para servir de exemplo, que a gente percebe então que existe a vida após a morte, que existe o retorno do espírito novamente através da reencarnação.
Por isso a necessidade das aflições ainda em nossa vida, porque é através das dores que ainda serve de professora, de mestra, para o nosso aprendizado. E essas aflições, se alguma pessoa ainda duvida da reencarnação, nós entendemos que a maioria das aflições nós trazemos de vidas passadas, porque numa vida só não é o suficiente nem para cometer tantos atos insanos, como também evoluir de uma vez só. Então as causas das aflições podem se encontrar na vida presente como na vida passada, porque nós somos uma sucessão de erros e acertos. Então aqueles que não encontram a resposta, não entendem por que tanta diferença social, diferença cultural, diferenças físicas. Precisamos ter esse discernimento. Deus confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis estabelecida por Ele, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Então, todos nós temos esse atributo, essa qualidade de saber diferenciar o que é o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado. Não precisa ser letrado, doutorado. Intuitivamente sabemos quando estamos cometendo alguma coisa que está infringindo a lei, que não é o certo. A nossa consciência nos cobra, nos culpa e nos condena. Nossa conduta é o processo e a nossa consciência o tribunal. Então, a nossa vida, a nossa caminhada vai se construindo. E conforme a construção, ali estamos montando todo um processo que será avaliado pela nossa própria consciência quando tivermos que retornar ao plano espiritual. Porque ao retornarmos ao plano espiritual, nós vamos tomar ciência dos compromissos firmados. Vamos tomar ciências do que nós comprometemos a fazer, que nós prometemos e não fizemos. E coisas que nós comprometemos a deixar de fazer, a combater aquele mal que tem dentro de nós mesmos. E ao contrário, aproveitando as facilidades da vida, as oportunidades, deixamos-nos chafurdar no erro, nos vícios. Então é o momento que a nossa própria consciência nos julga, torna-se um tribunal de julgamento dos nossos atos e nos condena. Deus é justiça soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, Deus, através da sua misericórdia, do seu amor infinito, Ele está acima dessa situação mundana em que nós vivemos. Ele é o conhecedor das nossas fraquezas, das nossas falhas. Por isso, Ele não se deixa se contaminar por aquele mal de ser vingador, vingativo. Ele deixa para a nossa própria consciência determinar o julgamento.
Por isso que acreditamos que não existe um inferno eterno, que a pessoa é levada para queimar no fogo eterno do caldeirão. Não. Em algum momento, a nossa consciência vai nos perdoar e vai buscar novas oportunidades para refazer caminhos, para fazer alterações, mudanças e correções nos atos cometidos outrora. Queres comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Esse é um dos vícios do ser humano. Quer viver em paz, quer viver bem, mas não quer fazer nenhum sacrifício, não quer se doar para isso, como se veio ao mundo para ser servido. Não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra com a obrigação de servir. Então ele traz ali essa mensagem, confiança inerte. O que é confiança inerte? Pessoa que tem fé, mas não põe mão às obras, não faz nada, fica só ali rezando que Deus vai mandar, que Deus vai fazer, mas não sai para buscar, não sai para procurar. Jesus mesmo falou: batei e abrirás, buscai e achareis. Sempre em verbo de ação. A pessoa precisa movimentar, ir em busca. Nada vai cair de graça nas mãos se não tiver empenho, dedicação, sacrifício, renúncia. Porque ninguém veio para ser servido, mas para servir. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente. Qual se a oração sem as boas obras te outorgaste direitos e privilégios que são inadmissíveis na justiça de Deus. Então, não adianta apenas ficar dizendo que tem fé, que é de tal religião, que lê a Bíblia, que sabe a Bíblia de cor, que acende vela para os anjos, para os orixás, se não está ali no dia a dia, no seu cumprimento dos seus deveres, nas suas obrigações, esperando apenas milagres, que se não tiver a contrapartida, o esforço, não chegará até nós. Então, Jesus ainda complementa nessa passagem do Evangelho, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é deste mundo. O que nós temos é momentos de alegria, momentos de paz, momentos de tranquilidade. É como já sempre falamos, ouvimos, depois da tempestade vem a bonança. Bonança para se refazer, recuperar-se, para ir novamente um novo ciclo começar. Então a felicidade plena não faz parte deste mundo, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo de expiação e prova. É um mundo em que os habitantes estão quitando débitos, reparando erros. Não tem nenhum anjo que caiu despercebido do céu. Todos que estão neste mundo
tentando a quitar. E mesmo com débitos a pagar, ainda estão a caminho para se melhorar. Por isso que é expiação e prova. Expiação quer dizer sofrer consequências de atos passados. E provas, porque a cada dia estamos sendo testados para ver se melhoramos. Se não caímos no mesmo erro novamente. E aí que está a grande dificuldade. Além de não estarmos fazendo nada para reparar, para corrigir erros do passado, ainda deixamos-nos cair nas tentações do mundo, da carne, se prejudicando mais ainda. Os espíritos não podem aspirar, querer a completa felicidade enquanto não se tornar puros. O que é o espírito puro? É aquele que não tem nenhum tipo de vícios, de defeito na sua alma. Nenhum. Porque eu não roubo mais, porque eu não sequestro mais, porque eu não mato mais, já se acha espírito puro? Não rouba, não sequestra, não mata, mas continua invejoso, maledicente, praguejando os outros, fazendo maldade para outros. Então quer dizer, ainda não é espírito puro, porque ele deixou de fazer uma coisa, mas ainda tem muitas outras que precisam ser trabalhadas. E muitos não matam, não roubam, porque não teve oportunidade. Porque se tivesse, fazia igual. Porque esse mal ainda existe, só está adormecido, está dominado pelo nosso racional, que não nos permite mais. Mas se algo acontecer no nosso ponto fraco, somos capazes sim de ir lá matar e vias de fato. Não mato nem uma formiga. Daí passa tempos e tempos, está lá. Mas porque mexeu com meu filho, porque mexeu com minha filha, porque fez... Mas matou. Mas teve a coragem. Então por isso que precisamos vigiar e policiar o tempo todo. Porque num desequilíbrio, deixando a ira tomar conta, somos capazes de qualquer coisa. Então precisamos estar sempre vigilantes, porque ainda os defeitos, os vícios habitam em nós. Mediante as diversas reencarnações, é que os espíritos vão expungindo de suas imperfeições. Então, por isso a necessidade da reencarnação. Porque a cada reencarnação, viemos com propósito em trabalhar determinada área da nossa vida. Porque ainda não somos capazes de trabalhar tudo. Mas se conseguirmos trabalhar aquela área que foi comprometido para essa reencarnação, já estaremos saindo como vitoriosos, né? Então precisamos o máximo de esforço e não ficar na ilusão de ficar buscando uma felicidade que não existe nesse mundo. Precisamos assumir responsabilidade com a vida e conosco mesmo.
saber valorizar os bons momentos, para que aqueles momentos de alegria tragam energia, alimento para a nossa alma, para que no momento de dor, de aflição, possamos ter ainda essa vitalidade, esse estímulo para vencer. Lembrando desses momentos, das pessoas que passaram na nossa vida, que serviram de exemplo, de vitória, de empenho, de dedicação. Muitos direcionam maior parte do seu potencial humano na busca da satisfação mundana e se esquecem que a vida tem sentidos superiores. Muitos ainda dão prioridade nas suas vidas para as coisas mundanas. Quantos de nós que já considerado desperto, que já tem um entendimento, ainda não conseguimos dar prioridade para o que é realmente importante, que são os sentidos superiores, para o caminho espiritual. Muitos, por qualquer motivo, já é desculpa ou justificativa para deixar as suas responsabilidades e compromissos espirituais para depois, passando sempre as prioridades materiais na frente. Quantos de nós somos capazes de eu tenho um passeio, uma viagem, umas férias a fazer, não tenho dinheiro. Daí é capaz de arrumar 2, 3 empregos, economizar naquilo, para ter aquele prazer. Mas para compromissos espirituais, só se sobrar, só se não apertar. Quer dizer, não é prioridade. Então isso tudo está gravado em nós, na nossa própria consciência. Quando as coisas começam a revirar na nossa vida, não dá certo, daí algo fala lá no fundo: nossa, será que foi por causa disso? Será porque eu fiz aquilo? Então, no fundo, sabe que estava cometendo algo que não era o correto. Não precisava ninguém estar cobrando, a própria consciência já estava ali apontando. Porque a lei não existe para punir, mas para educar. Então, a lei é a presença de Ogum em nossas vidas, da ordem de Deus no mundo, na nossa vida. Se estamos desviando, se estamos falhando, de alguma forma é necessário colocar novamente no caminho. E quais são os recursos mais eficientes para nos colocar no caminho novamente? Se não é a dor, a dificuldade? Porque quando estamos na bonança, a última coisa que lembramos é o sentido espiritual. Então, basta sairmos do caminho reto para sermos tolhidos pelas suas irradiações retas e cortantes. Então, é certeiro a presença da lei e da ordem em nossas vidas.
para só assim não deixar ser levado para o despinhadeiro. Jesus mesmo falou: nenhuma ovelha ficará perdida. Faça o que for necessário. Pode estar com 100 ovelhas, 99 ali no seu redil. Uma se perdeu, deixa ali as 99 em segurança e vai. Vai buscar a ovelha perdida. Que seja a base de porrete. Mas vai trazer de volta. Então, todos nós já passamos por essa fase, por esse processo. Não podemos nos deixar nos perder novamente. Porque bem-aventurados aflitos, felizes de vós que hoje chora, pois possuirão o reino de Deus. Mas ai daqueles que rides, porque há de chorar e ranger. Essa é a lei, né? Então que possamos estar já em vigilância com nossos próprios pensamentos e sentimentos, para não desviar, não se perder na caminhada. Então vamos fazer a prece e encerrarmos esse momento, agradecendo a Deus mais uma vez, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela oportunidade que nos dá. Que esses caminhos que nos abre sejam abençoados pelo seu amor, para nos dar a força, a coragem, a determinação, para que possamos manter firmes e perseverantes no caminho do bem e no cumprimento dos nossos deveres. Pedimos, Senhor, que nunca nos abandone, nunca nos perca de vista, que esteja sempre ao nosso lado, nos guiando e nos orientando, para que possamos caminhar em segurança. Graças te damos e que assim seja.